Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Através da Bíblia. Meu nome é Ellen, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Nós vamos estudar hoje Colossenses 3, de 4 a 7. O vídeo anterior a gente estudou Colossenses 3, de 1 a 3. Como eu falei antes no vídeo anterior, nós vamos estudar todo o capítulo de Colossenses 3. Eu achei muito interessante esse capítulo, como na orientação para a nossa vida cristã, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, certo? O texto que a gente vai estudar hoje, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você para compartilhar esse vídeo, para curtir e para se inscrever no nosso canal, para poder mais pessoas serem abençoadas com essa palavra, certo? Vamos começar a ler, então, tá? Diz assim o texto: Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Né? Então, a Bíblia fala aqui que existe uma vida vindoura, né? Que existe um futuro no qual Jesus vai se manifestar em glória. Tá, mas o que é isso, então, né? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, existe um futuro no qual Cristo vai ser manifestado, né? E o que é isso, manifestado? Ele vai aparecer, ele vai se mostrar. E nós também vamos nos mostrar juntamente com ele em glória. Por que em glória? Porque nós já vamos estar com ele, vivendo na eternidade, né? Então, nesse futuro, Jesus vai estar com a gente e vai se mostrar para as pessoas que estão aqui na terra, certo? Em glória. Eu entendi esse texto dessa forma porque eu fui ler outras traduções. Eu li a Almeida e Atualizada, Revista e Corrigida, e eles falam a respeito dessa glória aí, é realmente quando Jesus voltar, né? De acordo com as outras traduções, porque eu realmente fiquei em dúvida do que se tratava esse versículo, né? Então, quando eu fui comparar com as outras traduções, aí eu vi que realmente se tratava quando Jesus realmente voltar e a gente voltar com ele em glória, né? Que a gente vai voltar com ele depois que a gente já estiver lá morando com ele, né? Aí o versículo 5 fala assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí, se a gente vai no futuro voltar com Jesus em glória para a terra, a gente precisa fazer morrer a nossa natureza terrena, né? Porque a gente vai mortificando essa natureza terrena até esse dia se consumar, até que esse dia chegue. É tipo ensaiando, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Ensaiando. Porque isso é o processo de santificação, né? Então, como é que a gente vai fazer morrer a nossa natureza terrena? Certo? A gente vai fazer morrer o quê? Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É sair tendo sexo com um, com outro. É pornografia, é adultério, é traição, é ficar falando de sexo, respirando sexo. Tem gente que só tem o sexo na cabeça. Isso é imoralidade sexual. E a Bíblia manda a gente fazer morrer essas coisas, né? Impureza. A impureza também se trata disso, né? Porque o sexo, como a Bíblia fala em outros textos, ele é permitido, ele não é pecado, ele é permitido dentro do casamento, né? Então, aquele sexo que é feito dentro do casamento
é que ele não é impuro, né? O sexo fora do casamento, ele é impuro, né? É isso que a Bíblia está dizendo. Paixão, né? Às vezes você está com um relacionamento sério com uma pessoa, aí você está casado com aquela pessoa, aí você vai e encontra uma outra do mesmo gênero, do outro gênero seu, ou até mesmo do mesmo gênero, e você se apaixona por essa pessoa, estando num relacionamento já prévio. Por quê? Você, por algum motivo, você perdeu o interesse pelo seu parceiro de vida, e aí você acha que aquela outra pessoa, aquela terceira pessoa, ela é melhor, né? Mas a Bíblia está mandando fazer morrer essas coisas, entendeu? Desejos maus. Desejos maus é você desejar que as outras pessoas, elas que lhe fizeram raiva, elas não se deem bem, que elas sejam prejudicadas. Aquelas pessoas que não lhe fizeram bem, que elas se deem muito mal, que elas morram, que elas, sei lá, passem por coisas ruins, né? E isso é desejo mau, né? E ganância, que é idolatria. O que é ganância? Ganância é você querer tudo para você, né? Tudo para você e é tudo para você. Você tem que ganhar mais, você tem que se dar bem em tudo, você tem que ter tudo para você, né? Independente do sacrifício que você vai fazer na vida da outra pessoa. Isso é ganância. E a Bíblia diz, inclusive, que a ganância é idolatria, né? Idolatria é quando você coloca uma coisa no lugar de Deus na sua vida. Seja um filho, seja dinheiro, seja sexo, seja mulher, seja qualquer coisa. O trabalho, né? O poder, as influências, tudo, né? Se você coloca alguma coisa no lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. É o que a Bíblia diz, né? E a ganância é uma idolatria. É você querer mais, 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 mais e nunca estar satisfeito, né? E a Bíblia diz que isto é uma idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus aos que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então está dizendo aqui que Deus se ira com essas coisas. Então, se Deus se ira com o quê? Deus se ira com a imoralidade sexual. Deus se ira com a impureza. Deus se ira com a paixão. Deus se ira com os desejos maus. E Deus se ira com a ganância. Na verdade, isso aqui é uma listinha das poucas coisas das quais Deus se ira, né? A ira de Deus vem sobre vocês, sobre as pessoas que praticam essas coisas. Então, a Bíblia está dizendo para que você faça morrer esta listinha de coisas para que Deus não se ire contra você. Quando você está, por exemplo, assistindo um jornal, aí você vê que fulaninho roubou cicraninho, aí a polícia foi atrás, prendeu. O ato de roubar, né? É uma coisa que tem uma punição. O ato de... você só vê isso, assassinato, assassinato por crime passional, né? Que um traiu o outro, aí o outro foi lá e matou os dois, ou matou só um, entendeu? Então, tudo isso são coisas que trazem infelicidade e trazem problemas sérios na vida de uma pessoa, né? E a ira de Deus vem sobre essas pessoas. E a ira de Deus, ela se demonstra através de sofrimento, que tanto o possessivo passa, quanto a outra pessoa envolvida passa. Porque a Bíblia, na verdade, é uma grande receita de uma vida feliz, né? Para evitar sofrimentos, evitar consequências destruidoras na vida da gente, né? Então, por que Deus se ira por causa da nossa desobediência? Certo? Porque Ele é nosso Pai, né? A razão pela qual Deus se ira com essas coisas é porque Ele é nosso Pai. Então, vamos dizer, você tem um filho, aí você diz ao seu filho, não mexa nisso. Às vezes é um objeto perigoso, às vezes é uma tomada que vai dar choque, às vezes é uma louça que pode quebrar e machucar o seu filho,
né? Então aí você fala assim, não mexa. Aí o seu filho vai lá e mexe. E ele sofre as consequências. Uma louça que quebra, ele se corta. Um choque que ele leva numa tomada, né? E por que você se importa? E às vezes você até fica com raiva porque a criança ali desobedeceu. Não é assim que acontece? Então é a mesma coisa com a gente. Deus é nosso Pai. E Ele se ira com a gente quando a gente faz essas coisas. A gente pratica coisas que Ele sabe que vai nos trazer infelicidade. Entendeu? Porque Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai como Criador, certo? Porque Ele nos criou. Tipo assim, Santos Dumont. Santos Dumont, ele é o pai da aviação. Por quê? Porque ele criou o avião, não é isso? Então Deus nos criou, ele é nosso pai criador. E ele é também o nosso pai cuidador, certo? Que ele cuida, por isso que ele nos instrui através da palavra dele a não praticar determinadas coisas, como está aqui relatado na palavra de Deus, né? Aí a Bíblia fala assim: as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Lembra do vídeo passado que a gente estava estudando que nós paramos de funcionar para este mundo, né? Que nós morremos para o mundo, né? Que eu dei até essa ilustração, que a gente parou de funcionar para esse mundo, que a gente morreu para esse mundo, né? Então a Bíblia está dizendo que nós praticávamos essas coisas no passado. Nós praticávamos a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância. E a idolatria, que é um tipo de idolatria, a ganância, né? Mas agora nós temos uma nova vida em Cristo, né? Então nós devemos fazer morrer todos esses desejos, todas essas coisas, para que nós possamos ser felizes em Cristo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e trazido edificação para você, né? No próximo vídeo nós vamos continuar estudando o livro de Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Fica aí atento, fica ligado. Não se esquece também de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal e de compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.